Que a graça de Jesus possa tocar a sua vida, tocar o seu coração nesse dia, através da palavra do Senhor. Jesus fala, ele sempre fala conosco de tantas formas e de tantas maneiras, mas existe uma forma tão especial que Jesus Cristo quer falar comigo e quer falar com você, e é através da sua santa palavra. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos deixar que o seu Espírito, que a pessoa de Cristo, ministre ao meu e ao seu coração. Então abra o seu coração, abra os seus ouvidos para que a palavra de Deus possa penetrar profundamente em você. E durante essa semana temos falado sobre as disciplinas espirituais, o caminho que Deus estabeleceu para o crescimento na vida de um cristão. Levando em consideração que o maior desejo de Deus para um cristão é que ele se torne semelhante a Jesus Cristo, nós precisamos então aprendermos a como sermos como Jesus, né? O caminho que o Pai preparou para nós nos tornarmos parecidos com o seu Filho. E esse caminho é o caminho das disciplinas. E já falamos aqui sobre alguma delas, e hoje eu convido você a continuarmos falando sobre as disciplinas do coração, né? Temos dividido as disciplinas em 3 campos, estamos falando das disciplinas do coração. Eu quero convidar você a continuarmos meditando, falando sobre isso, hoje falando sobre a disciplina do estudo, a importância do estudo como uma disciplina espiritual. E o Salmo de número 1 fala um pouco sobre isso. O salmista diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva, por isso é que os ímpios não vão resistir no dia do julgamento, e os pecadores não estarão na comunidade dos justos. Porque o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O salmista diz: na sua lei medita de dia e de noite. Eu posso dizer que a base de todas as disciplinas espirituais talvez seja exatamente a disciplina do estudo. Por quê? Porque é através do estudo das Sagradas Escrituras que nós vamos descobrindo as outras disciplinas. O jejum, nós vamos descobrindo a disciplina da meditação, nós vamos descobrindo a disciplina da oração através do estudo da Palavra de Deus. E é também por meio do estudo da Palavra que nós podemos praticar as outras disciplinas de maneira correta. Porque é possível orar de uma forma equivocada, nós já vimos isso aqui. É possível jejuar de uma forma equivocada. Jejum não é greve de fome, concorda comigo? Jejum não é uma disciplina para se conseguir o que se quer, para se ter poder. Não, jejum é a mortificação da nossa carne para obedecermos à vontade do Senhor. Mas como é que nós aprendemos isso? De que forma nós podemos chegar a essa conclusão? Muito simples, através do estudo da Palavra de Deus. E nos nossos dias, parece que surgiu assim um pensamento, um sofisma meio esquisito na igreja, no meio do povo de Deus. E que sofisma seria esse? O sofisma que nós temos muitas vezes presente hoje no meio do povo de Deus é de que o estudo, né, principalmente o estudo teológico, o estudo mais profundo da palavra de Deus, pode levar a pessoa a uma descrença, pode levar a pessoa para o distanciamento de Deus. Algumas pessoas até fogem dos seminários teológicos porque pensam assim: o seminário teológico é cemitério de ministro. Mas isso não é a verdade. É claro que, infelizmente, algumas cadeiras e algumas universidades e seminários teológicos do nosso país hoje acabaram seguindo um caminho que, infelizmente, leva as pessoas mais à incredulidade do que à fé. Mas ainda existem muitos lugares piedosos, né? Inclusive, aqui em Lagoinha nós temos nós temos vários seminários, temos vários treinamentos que podem ajudar você no seu crescimento, no conhecimento da palavra de Deus. Mas é importante para um cristão. O cristão ele deve se esforçar para entender as Sagradas Escrituras. Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus e a gente faz, né, como muitos faziam antigamente, né? A gente faz assim: Deus, fala comigo. E a gente abre a Bíblia, põe o dedo esperando ouvir a voz de Deus. E é bem verdade que Deus pode fazer isso conosco. Ele pode nos falar dessa forma enquanto somos ignorantes. Somos pessoas que estamos crescendo ainda espiritualmente.
Mas o desejo de Deus é que o nosso conhecimento da sua palavra seja tão claro que ao buscarmos resposta, nós possamos interpretar o texto de forma saudável, nós possamos conhecê-lo de maneira saudável. Mas para isso é necessário meditar, estudar a palavra de Deus de dia e de noite. O Senhor Jesus, enquanto esteve conosco, ele não era reconhecido apenas pelas multidões. Ele não era reconhecido apenas pelas pessoas simples, mas até os inteligentes, os doutos, reconheciam a sabedoria que nele estava. Os discípulos de Jesus, posteriormente, quando saíram para pregar o evangelho por todo o mundo, eles eram considerados homens admiráveis, porque eles falavam com uma ousadia que não era comum a homens galileus. Então, às vezes, nós fazemos uma leitura simplista do texto bíblico e nós pensamos assim, os discípulos de Jesus não tinham estudo, né? O Senhor Jesus não tinha estudo, eram pessoas simples. Não, pelo contrário. Jesus era profundamente estudado, conhecedor do pensamento da sua época. Os discípulos de Jesus eram estudados. E o que dirá de falar do apóstolo Paulo, né? Paulo vai dizer para mim e para você que ele foi circuncidado ao 8º dia, que ele era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ele diz que quanto ao zelo que há na lei, ele era perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Paulo era conhecedor dos vários campos do conhecimento nos seus dias. E foi um homem que foi usado profundamente por Deus no seu tempo para marcar o mundo do seu tempo devido ao poder do Espírito que estava com ele, mas também a sabedoria e a inteligência que o Senhor lhe deu. Mas para isso Paulo precisou de se preparar. 3 anos e meio no deserto da Arábia, escondido, distante, para que ele pudesse agora compreender aquilo que antes ele sabia por uma perspectiva, pela ótica agora dos olhos do Senhor Jesus, pela ótica agora dos olhos do Filho de Deus. Eu desafio você nesse dia a investir tempo estudando a palavra de Deus. Eu quero deixar aqui a recomendação de um livro para você, tá bom? Existe um livro que vai ajudar você. Caso você nunca tenha lido a Bíblia toda, você nunca leu a Bíblia toda, ou talvez você já tenha lido a Bíblia toda, mas você não consegue entender todos os livros. Então eu vou deixar um livro aqui para a sua edificação que vai ajudar você a crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras. É um livro que chama Como Ler a Bíblia, livro por livro. Então você vai comprar esse livro, você pode comprar pela internet, você que é de Belo Horizonte, você pode adquirir aqui na Seara Livraria, você pode comprar, né, numa livraria próxima da sua casa. Adquira esse livro, Como Ler a Bíblia, livro por livro, de Gordon Fee e Douglas Stuart, se eu não me engano. Esse livro vai ajudar muito você a ler o texto bíblico e a entendê-lo como uma disciplina espiritual, ok? Deixo com você o nosso telefone, o telefone da Paz, 3429-9550. E para você que está aí me acompanhando nesse tempo de meditação, que é de Belo Horizonte ou do Brasil, onde quer que você nos assista, nos acompanhando pela rádio ou pela internet, eu deixo com você o convite para estarmos participando juntos do Culto Cristo Vivo. Claro que se você é de Belo Horizonte, eu espero você aqui na Rua Manuel Macedo 360. Mas se você não é de BH, você é de outro estado, ou você me assiste de um outro país, de algum outro lugar, você também é meu convidado. Às 20h30, com transmissão ao vivo, eu espero você no Culto Cristo Vivo, tá bom? Para termos um tempo de comunhão para a honra e para a glória de Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.